Alô, meu nome é Madalena Pesco e bem-vindos ao meu 5º diário gráfico. Se ainda não conhecem o meu canal, eu estou a fazer uma série sobre todos os meus diários gráficos e este aqui é o 5º e vou falar um bocadinho sobre o contexto em que ele foi criado, o objetivo e as minhas dificuldades no percurso. Este diário gráfico comecei-o em 2014 e comecei-o na linha do diário gráfico anterior, que era muito no esquema de treinar desenho de observação e treinar o meu olhar. Eu falei um pouco disso no vídeo anterior, se quiserem ele vai ficar aqui em cima para darem uma olhada. Durante este diário gráfico, eu tentei ao máximo explorar mais o meu olhar, explorar a maneira como eu olhava para as coisas e trabalhar muito a questão da diferença entre o observar e o ver. E o que é isso do observar e ver? Ok. Quando nós estamos a ver uma coisa, eu posso ver que está ali um carro. Quando eu estou a observar, eu se calhar estou a olhar e percebo, está ali um carro que é verde, que tem uma moça na porta direita, que por acaso lá dentro os estofos são amarelos. Dentro desse esquema, ou seja, a diferença entre o observar e o ver é que o observar é muito mais cuidado. E este diário gráfico vem nesse esquema para eu treinar isso. Era para eu tentar ao máximo treinar a minha visão, porque eu era muito preguiçosa, ficava a olhar e era tipo... está aqui uma pessoa, tem assim estas características e aquelas. Fazia assim um desenho muito rápido e não tentava focar nas características da pessoa. Obviamente, não era o objetivo deste diário gráfico fazer desenhos demorados e muito detalhados. A questão era mesmo o treinar o máximo possível na altura essa diferença entre eu tentar apanhar mais o geral do que tentar focar-me em detalhes, porque o que me acontecia muito era que quando eu começava a focar muito em detalhezinhos e outras coisas mais menos importantes, por assim dizer, eu acabava por me perder e depois não sabia muito bem onde colocar a composição, não sabia muito bem onde colocar os elementos que eu estava a observar. E treinar e começar este diário gráfico nesse sentido. Eu comecei este diário gráfico nesse sentido de tentar treinar e disciplinar-me um bocado. Outra influência muito grande que vamos chamar-lhe influência, que eu tive neste diário gráfico foram os Urban Sketchers. Eu comecei a seguir muito afincadamente qual é que era a estética deles e o facto deles treinarem muito um desenho um bocadinho mais rápido. Não todos, mas a maioria deles querer esse estilo de desenho mais rápido e mais imediato, que era aquilo que eu estava também à procura. Porque eu quando troquei, eu tenho estado sempre com diários gráficos maiores, A4 e A3. A4 sim, também A4 sim, em tamanhos A4. E na altura, quando fui para comprar um novo, eu achei que era uma boa ideia trocar para um diário gráfico mais pequeno, porque primeiro que tudo era mais portátil e por ser mais portátil eu tinha a capacidade de conseguir ir para locais públicos e conseguir, sem ter que levar muita coisa atrás, sacar do diário gráfico e começar a desenhar sem grande problema. E tal e qual como os Urban Sketchers, também trabalhava muito a caneta e aqui não trabalhava muito a aguarela como eles, mas abordava muito a caneta gráfica como eles faziam. Então, de certa forma, o grafismo deles influenciou-me. Já era um grafismo que estava bastante induzido em mim, então isso ficou mais marcado neste diário gráfico. E não há muito mais para dizer sobre este diário gráfico, sinceramente, porque é um bocadinho mais do mesmo, do tentar observar, do desenvolver este músculo entre esta conexão,
entre o que eu estou a ver e o que é que o meu braço vai reproduzir, vai desenhar. E é um bocado mais um passo em direção a esse esquema de trabalho, a tentar ganhar mais essa velocidade e mais essa rapidez e esses atributos do desenho. Outra coisa que eu comecei a fazer neste diário gráfico, que foi resultado, não sei, acho que foi de uma crítica que nós recebemos numa aula, porque em 2014 eu estava no 3º ano da Escola de Artes e nós tivemos uma sessão de crítica de diário gráfico e a minha professora na altura disse-me que eu tinha uma rapidez de traço muito interessante e que tinha uma gestualidade muito boa, mas que os meus desenhos tinham pouca clareza. Então muitas das vezes quando alguém olhava para a composição sentia que se perdia e que não tinha um olhar muito direcionado. Então a partir dessa crítica eu comecei depois a tentar fazer os desenhos sem ter um esboço por baixo, ou seja, sem andar muito naquele esquema do rabiscar, como está tentando procurar um exemplo, por exemplo aqui, não tanto nesse esquema do rabiscar, mas tentar logo de uma só vez assentar logo a forma e tentar ter uma composição o mais clean possível. Dentro do possível, não é? E depois acaba sempre por, como eu já tinha dito, ir encontrar o diário gráfico anterior muito de observação, sempre muito vocacionado para treinar e ganhar mais noção sobre as formas, porque uma coisa que eu não tinha noção na altura, mas que agora, olhando para trás, dá para perceber, é que uma pessoa não consegue desenhar uma coisa que não conhece, não é? Tal e qual como eu não sei contar até 10, se eu nunca contei até 10, eu nunca vou conseguir de forma nenhuma desenhar uma coisa que eu nunca desenhei, nem primeiro nunca vai sair. Então este diário gráfico foi mais uma gotinha para aquele meu objetivo da altura, que era tentar conseguir desenhar o melhor de desenho de observação. Também foi uma coisa que foi muito encorajada pelos professores na altura. É assim que nós começamos a ganhar memória visual, de certa forma, para criar desenhos de imaginação. E uma coisa que também mudou neste diário gráfico, para além de eu ter começado já com um intuito muito clean, muito claro na minha cabeça de para que é que isto iria servir, eu queria que ele fosse portátil, eu queria que ele fosse muito sem sentimento nenhum, é só mais um caderno. Este era o quinto que eu estava a fazer e eu pensava, bem, eu ainda devo ter mais uns 20 pela frente e provavelmente vou chegar ao 20º e nem sei quantos e ainda não vou estar feliz. E eu não estava enganada de toda. Eu estou no 20 e ainda temos mais 20 e tal diários gráficos para ver. E ainda continuam a surgir problemas e coisas que eu quero trabalhar em cada diário gráfico. Uma coisa que eu mudei na minha abordagem nestes caderninhos, a partir daqui foi, eu não o terminei, ou seja, não preenchi as folhas todas. Porquê? Porque tudo aquilo que eu estava à procura nestas páginas, esta rapidez de traço, o observar com mais atenção e esta despreocupação, este modo de deixar de registar, mas sempre com o objetivo em mente. De certa forma, chegou aqui às páginas do meio em que eu comecei a fazer desenho de observação da Mariana. Para quem não sabe, é o amor do meu coração. Quando eu comecei a fazer os registros dela, eu comecei a perceber que esse problema estava a acabar e que sabia como direcionar o meu olhar e conseguia começar a contornar esse problema e passar a não ser um problema e ser mais uma coisa que eu já percebo como é que faço, só tenho que aperfeiçoar. E a partir daí, assim que eu percebi que isso estava a acontecer, eu comecei a desleixar-me com o diário gráfico e não encontrar uma maneira de registar e de fazer as coisas que eu queria. E por isso eu deixei-o assim em branco por terminar, porque o objetivo deste caderno para o qual
eu comprei e já estava concluído. E foi uma coisa que eu comecei a adotar, porque eu sentia que arrastar os diários gráficos comigo, quando já não faz sentido, já concluí aquilo que estava à procura, era um bocado desnecessário. Em resumo, este diário gráfico serviu para isso, para treinar a diferença entre o observar e o ver, e para também ganhar o hábito de desenhar espontaneamente sem muita preocupação. Temos mais diários gráficos para ver, mais uns 20 e tal pela frente, e espero ver-vos da próxima vez com mais coisas para vos contar e mais desenhos para vos mostrar. Até à próxima!